Diz assim a palavra de Deus: já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. E ele, o príncipe deste mundo, que está chegando, nada tem em comum comigo. Vamos ler essa última frase? Ele nada tem em comum comigo. Pai, como nós precisamos do socorro do Espírito Santo, tanto para pregar, quanto para ouvir a Tua palavra. Abre a nossa alma para receber o divino ensinamento do Senhor Jesus. É no nome dele que eu rogo esta bênção. Amém. Meus irmãos, certo investidor inescrupuloso, desonesto, ele procurou um filho de Deus, um servo de Deus, um cristão. Ele propôs um negócio interessante. Lhe propôs que ele fizesse um investimento, e ele prometeu que aquele investimento ele lhe renderia um lucro excepcional. E quando aquele homem recebeu a proposta, não conhecendo bem o investidor, mas sendo a quantia pequena, ele pensou: se eu perder, não terei perdido tanto. E ele investiu. E como prometido, o lucro foi excepcional tempos depois. Aquele investidor voltou, agora com uma outra proposta, que implicaria um investimento um pouco maior, também prometendo um lucro excepcional. E assim ocorreu. E aos poucos aquele investidor inescrupuloso foi ganhando a confiança daquele homem. Até que quase 1 ano e meio depois, ele propôs um negócio fabuloso, um grande investimento, que lhe renderia um lucro ainda mais excepcional. E ele fez um grande investimento, e foi o golpe de misericórdia. E ele perdeu tudo, porque ele era um investidor inescrupuloso, que pacientemente ganhou a confiança daquele homem, para poder despojá-lo. Satanás, meus irmãos, estrategicamente, age de maneira semelhante. Ele quer ganhar a nossa confiança. Ele nos apresenta pequenas coisas, porque quem mente nas pequenas coisas, quem é infiel nas pequenas coisas, também será nas grandes coisas. O método satânico é nos fazer pensar que o pecado é bom e que nós estamos no controle, tanto dos nossos atos, quanto das consequências dos nossos atos. E assim, confiando que estamos no controle, nós vamos fazendo pequenas concessões, e quando abrimos os olhos, já nos distanciamos tanto de Deus, e já nos afastamos tanto da palavra, e de um viver reto e santo, que tomamos uma queda, que chegamos a não acreditar que seria possível. Quantos estavam de pé e caíram vertiginosamente? E essa queda se deu, meus irmãos, pelas astutas ciladas de Satanás. Estamos em guerra, e uma das coisas que eu mais lamento no seio da igreja é que o povo de Deus não acredita na Bíblia. Existem 6 bilhões de seres humanos na face da terra, e Deus criou miríades e miríades e milhares de milhares de anjos, e a queda satânica arrastou basicamente 1/3, e eu me arriscaria a dizer
que existem tantos demônios nesse mundo quanto seres humanos. E eu me arriscaria a dizer que Satanás, que não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem os seus subalternos, que são espíritos imundos, que não podem ler nossos pensamentos, mas são capazes de injetar pensamentos na nossa mente. Escutem isso, meus irmãos. A causa dos nossos fracassos é não perceber que pensamentos injetados em nossa mente é acreditar que eles são os nossos pensamentos, e eu sou levado a pensar como eu posso pensar algo tão terrível assim. Certa irmã, ela começou a cuidar de sua neta, e uma ideia fixa começou a se instalar na sua mente, a vontade de matar a menina. E ela se achava a pior de todos os seres humanos, porque ela estava com uma ideia fixa, ela tinha medo de ficar sozinha com aquela neta. De onde vinha esse medo irracional, inexplicável, infundado? E essa compulsão, essa ideia fixa de matar uma criança, sendo ela uma crente, uma serva de Deus. Quantas pessoas dizem que quando vão orar, pensamentos impuros, sujos, vêm à memória, naquele momento exato quando você quer ler a Bíblia e quer orar? E muitos de nós nos sentimos muitas vezes com nojo de nós mesmos. E quando aquela senhora foi orientada que aqueles pensamentos não eram dela, mas de Satanás, ela se sentiu mais aliviada e ela aprendeu a repreender estas flechas incendiadas de Satanás. Martinho Lutero, grande reformador, mais do que um grande teólogo, era um homem de Deus. E ele, Martinho Lutero, dizia que todas as vezes que Satanás atacava a sua mente, ele dizia a Jesus: Senhor, Satanás está batendo a porta, abra para mim, mostre-lhe os sinais dos cravos e o seu lado traspassado, e eu sei que ele baterá em retirada. Não importa, dizia Lutero, quantos socos o diabo dará na porta da nossa mente para entrar, nós não devemos abrir a porta, não devemos abrir a nossa mente, para que ele consiga injetar pensamentos que trarão a nossa destruição. Infelizmente, muitos não entendem. Certo homem me disse que sua sobrinha, vinda do interior, filha do seu próprio irmão, para morar na sua casa, na capital, e estudar, ele começou a cobiçar aquela menina de 13, 14 anos de idade, e ele ficou com aquela ideia fixa. Ele tinha medo de ficar sozinho com ela, porque o ímpeto de pegar aquela menina era muito grande. Da onde vem, meus irmãos, essas ideias? De onde vêm essas fixações, essas obsessões? Quantas pessoas com ideia fixa de matar, de se vingar? Quantos crentes mudam repentinamente seu modo de pensar e começam a fazer concessões para as coisas mundanas, que sorrateiramente começam a entrar na nossa vida, e quando vamos abrir os olhos, nós já estamos pensando como um homem, como uma mulher, mundanos, e agindo de acordo com o que pensamos, porque a estratégia é a mente. Irmãos, vivemos uma guerra que não tem tréguas. Nessa guerra, você pode querer hastear a bandeira branca da paz. Faça isso e se levante, você tomará uma rajada de Satanás, porque ele nunca aceitará a paz. Estamos em guerra. E aqueles que não acreditam na palavra de Deus caem. Quantos maridos, quantas esposas, ideia fixa: vou me separar do meu marido.
Por que que se usa a palavra virar a cabeça? Irmãos, se o Senhor permitir, em dezembro, serão 28 anos, eu ouço, meu marido virou a cabeça, minha esposa virou a cabeça. O que é isso, irmãos? Como é que uma cabeça vira assim? É porque os demônios que estão a serviço de Satanás injetam pensamentos, e muitos crentes, pela sua infantilidade espiritual, pela sua imaturidade espiritual, agasalham aquela ideia, nutrem aquela ideia e agem de acordo com ela e são responsáveis pelo que fazem, embora a origem da ideia tenha sido satânica e maligna. Mas o fato de agirmos de acordo com elas não nos isenta de responsabilidade diante de Deus. Por isso, é preciso crescer para entender quais são os pensamentos do meu coração, quais são os pensamentos do Espírito Santo que põe no meu coração a sua vontade, o seu querer, a sua direção, e quais são aqueles pensamentos que vêm dos demônios. Quando Paulo fala da batalha espiritual e da armadura de Deus, quando ele se refere às flechas incendiadas de Satanás, ele quer se referir a quê? Que flechas são essas? São os pensamentos. Satanás não lê a nossa mente, mas ele pode, pelos demônios, observar a nossa conduta. Os filmes, os livros que vemos, as palavras que pronunciamos e a nossa conduta. E, meus irmãos, ele planeja a nossa queda, e em cima do que ele observa, ele ataca. Os irmãos acham que isso não é verdade? Então rasguem a Bíblia. E eu recomendo alguns banhos que eu conheço, para que os irmãos, domingo de manhã, não fiquem em casa, sem ter o que fazer. Irmãos, é preciso dar crédito à palavra de Deus. Infelizmente, o povo de Deus não crê na palavra de Deus, porque se cresce, nós aprenderíamos a guerrear contra Satanás e seus demônios, e ele não obteria vitória na nossa vida, porque o que ele quer é que nós acreditemos que o pecado é bom, e nos esqueçamos das consequências, e quando elas vêm, então é que nós damos conta de quanto já estamos feridos, e ferimos as pessoas ao nosso redor. Jesus estava ensinando os seus discípulos, e ele diz: já não falarei muito convosco. Por quê? Porque o príncipe deste mundo está chegando. Quem é que estava chegando? Judas. Mas quem é que estava com Judas? Satanás. João capítulo 13, por favor, versículo 2. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Quem traiu Jesus? Judas. Judas foi total e absolutamente responsável por aquela traição, sim. Mas quem injetou no coração dele aquela ideia de trair Jesus? Satanás. O diabo colocou, foi ele quem colocou lá no coração de Judas esse objetivo. E Judas agasalhou, ele guardou com ele. Veja agora versículo 27. Jesus declara o traidor. João pergunta quem é, a pedido de Pedro. Jesus disse: é aquele a quem eu fizer um gesto de amor e generosidade, pegar um pedaço de pão, molhar no molho, colocar no molho e dar. E diz o texto: e logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Os irmãos observem o processo. Primeiro ele coloca no coração de Judas um objetivo, e Judas deu um espaço para ele, e agora ele está possesso.
Agora ele está totalmente tomado por Satanás. Por isso, ele se retira e ele chama os soldados, ele entrega, ele diz: eu sei aonde Jesus está, e ele está agora liderando a caravana. E Jesus está dizendo: eu vou parar de ensinar, porque o príncipe deste mundo está chegando. Quem é que estava chegando? Era Judas com as autoridades e os soldados. Mas Jesus sabia que Judas estava totalmente possuído, não por um demônio, mas pelo próprio Satanás. E Jesus declara: ele, Satanás, ele nada tem em comum comigo. Você tem muitas coisas em comum com a sua esposa, com seus amigos. O que significa ter em comum? O que é que poderia ser comum a Jesus e a Satanás? João 8,44, por favor, meus irmãos. João 8,44. Jesus está dizendo para o povo judeu, que é o povo de Deus. Ele não está falando para pagãos, ele está falando para o próprio povo de Deus. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Quais são os desejos de Satanás? Ele foi homicida desde o princípio. Observem, ele é homicida, ele é assassino, ele mata. Irmãos, sabe quem semeia discórdia, desunião entre nós? Nos lares é o homicida. Começa com amargura no coração, ira, ressentimento, raiva. Você pode não dar um tiro ou uma facada, mas você mata porque aquele relacionamento morre. Aquela amizade gostosa esfria. Aquela intimidade dá lugar à distância. E irmãos que se amavam tanto, se curtiam tanto, agora não suportam se olhar, se ver e nem se ouvir. Casais também. Porque ele é homicida, ele mata. Jesus disse que a ira no coração equivale ao homicídio. Ele é homicida, ele mata. Ele não se firmou na verdade. Nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso, é o pai da mentira. 1 João 3,8 diz: ele peca desde o princípio. E Jesus está dizendo: eu não tenho nada em comum com ele, nada. Ele é pecador desde o início, ele é homicida, ele é mentiroso. Eu não tenho nada em comum com ele. Uma outra tradução diz: não tem nada que é dele comigo. Se um policial fizer uma blitz e pegar droga no seu carro, você está dando a ele direito, e ele tem o direito de lhe prender, porque ele encontrou com você o que não deveria. Suponhamos que em um determinado local, quando as pessoas somem algo precioso de alguém, vamos revistar todas as mochilas, e se encontra na mochila de uma pessoa. Então, o que não era dela está com ela, está comigo, e ela então é reprovada, ela pode ser reprovada, ela pode ser presa. Satanás vinha contra Jesus, mas não encontrava nada. Ele não tem nenhum direito sobre mim, porque ele não encontra nada do que é dele comigo. Ele peca desde o princípio, ele é homicida, ele é mentiroso, ele não se firma na verdade. Por isso, quando nós pecamos, nós temos em comum com ele o pecado, e nós estamos abrindo brechas na nossa vida para ele nos afastar de Deus, porque o alvo de Satanás, ele planeja a nossa queda, e ele quer nos ver pecar. Sabe para quê? Quebrar a nossa comunhão com Deus. E quando quebramos a comunhão com Deus, entristecemos o Espírito Santo. Quando, meus irmãos, nós pecamos, o senhorio de Cristo na nossa vida é quebrado, e nós perdemos a plenitude do Espírito Santo. E a primeira evidência disso
é deixar a Bíblia de lado. Irmãos, 28 anos de aconselhamento não são 28 dias. E todas as pessoas que se abrem em aconselhamento e falam de como caíram, o primeiro sintoma, a Bíblia que outrora tinha lugar na nossa vida diária, deixa de ter. O prazer de ler a palavra, de ouvir a voz de Deus, ele é substituído, ele não existe mais. Aí não tem mais prazer de orar. Aí sabe o que acontece? O culto não tem mais sentido. Vira o culto, começa a não fazer mais sentido, porque esse filho de Deus já não ouve mais a Deus durante a semana. Então o culto é só o quê? Uma cerimônia? Irmãos, Satanás nos ataca. Nós precisamos entender isso. Quem é ele, em primeiro lugar? Ele é o príncipe deste mundo. Veja aí, João capítulo 12, verso 31. Jesus disse: chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. Irmãos, a palavra príncipe traduz a palavra que literalmente significa governador. Quem está dizendo é Jesus. Quem governa este mundo hoje, o mundo caído, é Satanás. E Jesus disse: o príncipe deste mundo é Satanás. Ele diz que o Espírito Santo virá e ele convencerá o mundo, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Agora veja Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar. Quem é o príncipe do poderio do ar? Do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Meus irmãos, existe o príncipe do poderio do ar. Agora este príncipe, ele está agindo nos filhos da desobediência. Judas era um filho da desobediência. Aquele seu colega de trabalho, aquela sua colega de faculdade, aquele seu parente, ele não é servo de Deus, ele é um filho da desobediência. O diabo age nele. Ele pode não ter consciência disso. Mas você precisa entender como Jesus, porque Jesus não disse: Judas vem aí. Ele disse: Satanás, o príncipe desse mundo, está chegando. Quem estava chegando? Judas. Talvez você não diga isso quando uma mulher chega para você. Pode ser Satanás ali, porque ele não vem. Nós temos aversão a ele. Portanto, ele tem muitos disfarces. Ele vem nos melhores amigos, ele vem nas melhores amigas, ele vem. Jesus sabia que era Satanás, e nós muitas vezes estamos ouvindo Satanás pela boca dos filhos da desobediência, e não sabemos que é ele, porque a nossa imaturidade, a nossa infantilidade espiritual e a nossa frieza diz: não é demônio. O pentecostal, tudo é demônio. O batista, nada é demônio. Irmãos, é preciso ter a visão de Jesus. O príncipe deste mundo está chegando, ele está em Judas, e ele vem de muitas formas contra a nossa vida. Agora veja aí, Efésios 6,12. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados. Olha aí, são príncipes. Satanás é o imperador, e ele tem principados. Existe uma hierarquia no império satânico, e ele tem principados que são constituídos de príncipes que governam lugares. Os demônios do Brasil não são os demônios da África, não são os demônios da Ásia. Existem demônios no mundo inteiro. É preciso entender isso. São principados
sob a égide, porque a Bíblia fala do império das trevas. O império das trevas é constituído de principados e poderios contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nós estamos dizendo, não, essa vontade de matar que eu tenho, esse ódio que eu tenho, essa vontade de cometer abuso sexual, os irmãos podem explicar por que tem tanta criança sendo abusada sexualmente? Já ouviram os relatos das pessoas que saem atirando nas outras, dizendo que eles ouviram vozes? Psiquiatras nos Estados Unidos são chamados para analisar os casos, e eles dizem que eles ouviram. Claro, eles vão dizer bipolaridade, dupla, tripla personalidade. Irmãos, são demônios que colocam na cabeça, na mente das pessoas, ideias fixas, e elas seguem aquilo. Um rapaz que hoje é um servo de Deus, filho de um diácono, servo de Deus, esse rapaz 2 vezes Deus o livrou porque seus pais oravam. Seu pai estava de madrugada orando e o Espírito Santo disse no coração dele, vai no quarto do rapaz. E ele foi, e ele estava em pé na janela já para pular. E ele com muita calma, ele chega, ele chama o filho, ele põe, e ele disse, pai, eu ouvi uma voz, algo falou na minha mente, abre a janela e pula. O que os irmãos acham que é isso? Infelizmente, meus irmãos, o povo de Deus não crê na palavra de Deus, porque se cresce, você já fez coisas que depois você perguntou, por que eu fiz isso? Aquele ímpeto que arrasta como uma correnteza furiosa, e você faz aquilo que não deve, e você pergunta, por que eu fiz o que eu reprovo? Porque, irmãos, o Satanás, quando tem uma base no coração, ele nos incita a realizá-la. É por isso que nós temos que lutar contra o pecado, vigiar e orar. Por quê? Porque Satanás nos ataca. Os irmãos querem ver? Veja aí em Efésios. Quando sentir de raiva, alguém aqui nunca sentiu raiva? A raiva é uma emoção humana. Portanto, todo mundo aqui sente raiva. É uma palavra que significa indignação. Aí vem a segunda palavra raiva, em português é raiva. 2 vezes a palavra raiva está no nosso texto, mas no texto grego são 2 palavras diferentes. A primeira é indignação. Quem é que não fica indignado quando vê um grandão batendo no pequenininho? Quem é que não fica indignado ao ver a miséria? Agora, a outra palavra raiva é fúria, é ira. Então ele diz, quando sentirdes raiva, não pequeis. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Por quê? E nem deis lugar ao diabo. Os irmãos estão percebendo? Quando eu deixo a raiva tomar conta do meu coração, eu estou abrindo uma avenida para o diabo na minha vida. Por isso que Caim matou Abel, porque Satanás é homicida, o ciúmes, a inveja, fez com que ele odiasse. Agora, os irmãos observaram que a palavra não deis lugar, ela também pode ser traduzida como não deis oportunidade, não dê chance para o diabo. Quando eu tolero raiva, fúria dentro de mim, amargura, eu estou dando chance para o diabo me fazer odiar. Daqui a pouco me virá na mente a injeção de um pensamento, fale mal dele, faça alguma coisa contra ele. Os irmãos querem ver? Olhem só o contexto que essa palavra aparece. Veja Romanos capítulo 12, versículo 19. A mesma palavra lugar vai aparecer. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. 2 contextos. O primeiro,
Se você ficar indignado com uma injustiça, não peque. E se você ficar com raiva, com fúria, com ira, não deixa o dia terminar e você vai dormir com aquela fúria e vai amanhecer com ela. Isso já aconteceu comigo. E você dorme com raiva e acorda com raiva e é a pior coisa do mundo. Então, Deus está dizendo, se livre dessa fúria no mesmo dia, ela não pode passar para o dia seguinte. Não dê lugar para o diabo. Agora Paulo está dizendo, dai lugar à ira. Ao invés da tua ira, dê chance para a de Deus. É o mesmo contexto dizendo, ao invés de você dar lugar para o diabo, dê lugar para a ira de Deus. Então, quando eu estou com raiva de alguém, se o ódio me assaltou, a fúria me assaltou, se eu conservar isso, eu dou lugar para o diabo. Mas se eu não conservar, eu dou lugar para a ira de Deus, porque Deus disse, a vingança é minha. Então, quando alguém te fizer o mal, se você se vingar, você deu lugar para o diabo. Se você não se vingar e entregar a Deus, você deu lugar para a ira, e Deus vai se vingar por você. E o que é melhor? Dar lugar para o diabo ou dar lugar para Deus? É melhor dar lugar para Deus. Irmãos, esses textos, eles são muito importantes. Os irmãos querem ver? Vamos para Atos, capítulo 5. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então, ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro, que com certeza recebeu do Espírito Santo o dom do discernimento, disse a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? O teu coração está cheio de mentira e de engano e de hipocrisia. Você é um servo de Deus, mas por que você deixou Satanás encher o teu coração de mentira, de hipocrisia, para que mentisses ao Espírito Santo? Irmãos, para quem ele mentiu? Para Pedro e os apóstolos. Ele mentiu para a igreja. Os irmãos entendem que Deus está ensinando a presença do Espírito Santo na igreja? Mentir para a igreja é mentir para o Espírito Santo? Se eu assomar este púlpito com mentira, se eu viver uma vida dupla, e aqui, meus irmãos, eu ministrar a ceia do Senhor, eu ministrar para os irmãos acham que eu estou mentindo só para a igreja? O livro de Atos mostra que a igreja é o templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é real no seio da igreja. Mentir para os apóstolos, a liderança da igreja, equivaleu a mentir para o Espírito Santo. Foi isso que ele fez, porque Satanás encheu o coração dele. Irmãos, Satanás pôs no coração de Judas a vontade de trair Jesus e entrou nele. Agora ele encheu o coração de Ananias e Safira de mentira, de engano e de hipocrisia. Você acha que isso não pode acontecer com você? Comigo? Pode. Ele pode injetar essas ideias erradas de que eu posso viver uma vida dupla, de que eu posso viver em pecado e simultaneamente na igreja, de que eu posso ter vida paralela. Irmãos, ele enche o coração. O seu coração está cheio de quê? Cuidado. Ouça o seu coração. Isso é mentira. Ouça o Espírito Santo. Se o seu coração estiver cheio de ideias colocadas ali por Satanás, e se você ouvir seu coração, você vai ouvir Satanás. Os demônios, eles agem. É preciso entender isso, irmãos. Agora os irmãos observem o versículo 4. Enquanto o possuías o terreno, não era teu? A resposta é sim. E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder?
a resposta de novo é sim. Como planejaste isso no coração? Agora, não é Satanás, é o próprio Ananias. Ananias, você planejou, você é responsável. Satanás encheu o teu coração com a hipocrisia, a mentira e o engano. Mas você fez esse plano maquiavélico, sórdido, de mentir para a igreja. Planejaste no teu coração. É assim que acontece. Você pensa que a ideia é sua, ela não é sua. Ela foi colocada ali e você agasalha, eu agasalho. E você faz planos com ideias que não são suas. Quanta gente, por influência de outras pessoas, faz tanta coisa. Os irmãos sabem disso. Os grupos de skinhead e etc, para ingressar tem um batismo. O indivíduo tem que fazer coisas para provar que ele pode pertencer ao grupo. E ele faz, sem pensar, ele vai lá e faz. A ideia é dos outros, mas quem executa é ele. E ele vai lá, ele tem que quebrar alguém, ele tem que fazer uma maldade para provar que ele é capaz de ingressar no grupo. De quem foi a ideia? É como Satanás age. Agora, meus irmãos, o Senhor, nem Pedro sabia que Deus iria julgar sumariamente com a pena capital Ananias. E ele cai fulminado ali. Muito bem. O que eu acho interessante é que o texto diz assim, e sua mulher também sabia. Mas quando a mulher chega, Pedro deu a ela a chance de se arrepender. Ele aborda a mulher, pergunta, para dar a ela a chance de dizer, eu menti, eu compactuei com meu marido. E porque ela assinou embaixo, ela endossou a mentira, ela teve o mesmo juízo. Tem muita gente que diz que marido não é o líder espiritual do lar. Então, por que Deus matou sumariamente Ananias e deu a Safira a chance do arrependimento, que ele não deu para Ananias? Deus deu alguma chance de arrependimento para Ananias? Não deu, porque ele era o líder e ele recebeu o que merecia. Sua liderada apoiou a sua mentira e teve o mesmo fim, mas se ela se arrepende e diz, apóstolo Pedro, eu participei, isso é mentira, isso não é verdade. Depois os irmãos leem o texto, não é verdade isso, esse dinheiro aqui é parte, não é o todo, e ela não teria sido morta. E Deus estava dizendo no nascedouro da igreja, eu odeio hipocrisia, eu odeio mentira, eu odeio engano. No nascedouro, a igreja em estado de embrião está ouvindo Deus dizer, eu não suporto isso no meio do meu povo. Mentira, hipocrisia e engano. E Deus julgou. Se Deus fizesse isso, eu estaria aqui, os irmãos estariam aqui. Meus irmãos, Jesus disse, Pedro, Satanás vos pediu, segunda pessoa do plural, vos, a você e aos 11, porque Judas já tinha ido embora. Aí Jesus se dirige a Pedro, o líder, eu roguei por ti. Ele não disse, eu roguei por vós. Agora ele diz, eu roguei por ti, porque ele era o líder. Os irmãos estão vendo que Satanás atacou uma congregação de 12 pessoas. Ele atacou Judas, e ele atacou os 12, mas principalmente Pedro. Para que Pedro vergonhosamente negasse Jesus como fez. De onde veio aquilo? Jesus disse, Pedro, eu estou te avisando, Satanás pediu autorização, a autorização foi dada, mas eu estou intercedendo para que você não caia. E se você cair, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. E Pedro caiu. Quem estava por detrás de tudo aquilo que aconteceu? Daquela mulher lá na fogueira. Ah, eu te conheço. Tu também é um deles. Estava Satanás, irmãos, mas nós somos batistas. Não, era uma mulher, é apenas uma mulher curiosa, como sempre, que tem boa memória e guardou
o semblante de Pedro, ou o sotaque da Galileia. Pedro era galileu, e os estudiosos dizem que havia um sotaque característico. É assim que a gente interpreta. Os irmãos sabem como alguns comentaristas interpretam a morte de Ananias? Ele teve um colapso nervoso, ele teve um infarto fulminante quando viu que foi desmascarado. Sim, são maneiras bem racionais de explicar a Bíblia, ao invés de admitir que a mão de Deus pesou sobre ele, porque nós somos muito inteligentes para acreditar em crendices assim, de que Deus mata uma pessoa. Deus não mata, Deus é amor, Deus não faz mal a ninguém. Irmãos, vamos temer a Deus, porque Ele pode jogar uma pessoa, corpo e alma, no inferno. Mas não temos que temer os que matam o corpo. Esse é o máximo de mal que podem fazer. Então Deus mata e joga no inferno. E o Deus que as pessoas querem que seja verdadeiro é um travesti, não é o Deus da Bíblia. Não é. Irmãos, é importante entender que nós estamos numa batalha espiritual muito séria. O diabo já tem planejado a nossa queda, para envergonhar a gente, destruir nossa família e nos fazer passar vergonha na igreja e fazer o nome de Deus e do Evangelho ser difamado na sociedade. E Jesus disse, ele está vindo, mas ele não tem nada em comum comigo, nada, eu não pactuo com ele, nada, não tem nada que é dele que se encontre comigo. Os irmãos lembram da história de José no Egito? Ele põe a taça que ele mesmo bebia, o seu vinho, na bolsa, na sacola de Benjamim, para poder ficar. Então, quando os soldados, vamos revistar, encontraram algo de José ali, deu direito, aquilo foi uma armação. Tem policiais que podem plantar uma falsa prova no carro de alguém, uma arma, uma droga, para dizer, olha, está aqui, você está preso. Mas o diabo não pode fazer isso com a gente, porque ele não pode enganar a Deus. Zacarias capítulo 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Esse homem não é um tição tirado do fogo? Josué, usando vestes impuras, que simboliza seus pecados e os pecados da nação, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. E eu disse, ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo do Senhor estava ali de pé. O anjo do Senhor afirmou a Josué, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares dos meus caminhos, se seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Observem que Satanás acusou o sumo sacerdote Josué. E por que ele pôde acusar? Porque ele estava com as suas vestes impuras, maldade, pecado na sua vida. E o Senhor disse, se andares nos meus caminhos, se seguires as minhas normas, e se não praticares mais a maldade, eu vou te abençoar. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 12, versículo de número 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo,
porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Quando nós estamos em desobediência, temos muita coisa em comum com ele, e ele nos acusa. O acusador, Satanás, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Está vendo o teu servo Jorge Max? Agora, eu termino dizendo, não foi Satanás quem acusou Jó diante de Deus. Deus chamou a atenção de Satanás para Jó. Foi o inverso. Está vendo o meu servo Jó? E Deus, e o testemunho de Deus é infalível, disse: homem íntegro, homem reto, que me teme e se desvia do mal, não tem igual a ele na terra. Satanás disse: é óbvio, ele é o seu protegido. O Senhor o abençoa. Quem não é fiel assim? Ok, tira tudo dele. Irmãos, o poder de Satanás é tão grande que ele controla também as forças da natureza. Ele fez com que fogo caísse do céu. Quem botou no coração dos arameus roubar todos os rebanhos e matar os servos de Jó? Leiam o primeiro capítulo e vejam como ele pode agir pelas forças da natureza ou através das pessoas. E todo o mal, ele fez um terremoto para que a casa caísse e todo mundo morresse, todos os filhos dele. Vocês estão vendo como ele atua em animais, ele atua em seres humanos, ele atua também nas forças da natureza. Irmãos, não brinquemos com o nosso adversário. Ele quer destruir seu casamento. Ele quer que você desonre a Deus com o divórcio. Ele quer ver você colocar a moral da sua família, o nome do seu marido, o nome da sua esposa na lama. Vergonha, destruição de lares. Ele quer ver uma igreja se desunir, uma igreja se dividir, porque a igreja ainda não aprendeu que quando a gente está com raiva, porque muitas vezes nós erramos uns contra os outros, ninguém aqui é perfeito, muita gente aqui já me fez passar raiva, e eu já sei também que eu já fiz muita gente aqui passar raiva. Por quê? Porque nós somos humanos, algumas decisões precisam ser tomadas, não é fácil estar à frente nem dirigir as coisas, mas nós temos que aprender a conviver, e não dar lugar para o diabo, mas temos que procurar entender que quem pratica justiça e ama o irmão é filho de Deus, e quem não pratica justiça e não ama o irmão é filho do diabo. João é claro, os filhos de Deus e os filhos do diabo se dão a conhecer, praticando a justiça e amando os irmãos, com todos os seus defeitos. Esses são os filhos de Deus. Não praticando a justiça, que é falta de santidade, e não amando os irmãos, esses são os filhos do diabo. Será que nós vamos dar a Satanás vantagem? Paulo disse: olha, se eu tiver que perdoar, eu vou perdoar a quem quer que seja, porque eu não quero que Satanás tenha vantagem sobre nós. Paulo sabia. Portanto, eu quero dizer, marido, se você não perdoar a sua esposa, Satanás tem vantagem. Os irmãos sabem aqueles times de futebol que entram em campo e precisa ganhar o adversário com diferença de 3 gols. É como se o jogo começasse 3-0. O jogo não começou 0-0. O time já começou na desvantagem de 3 gols. É muito difícil. Exatamente. Paulo disse: nós não ignoramos as artimanhas do diabo, por isso temos que perdoar. 2 Coríntios capítulo 2, para que ele, Satanás, não leve vantagem. Quando nós não perdoamos, ele está em vantagem nessa guerra. Ele está na nossa frente, ele está mais forte do que nós, e ele pode nos vencer. Então, meus irmãos, Jesus disse: Satanás está chegando, ele não tem nada em comum comigo, o pecado, a mentira e a raiva.
pertencem ao diabo, e ele disse, ele não tem nada em comum comigo, nem eu com ele. Mas nós somos pecadores, e infelizmente temos muita coisa em comum com ele, porque ele se rebelou e nós também. Mas a nossa saída é o arrependimento profundo, sincero, acompanhado de confissão genuína, acompanhado do romper com as coisas que estão nos fazendo pecar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos perdoa de todas as culpas. Ou nós andamos nos pés do Senhor e nos humilhamos para nos manter de pé, ou seremos derrotados